Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna. Sou o professor Marcos. Essa é mais uma aula de teologia. Estamos na disciplina de exegese bíblica e hoje eu vou mostrar uma ferramenta gratuita online para vocês. Essa ferramenta ela tem como objetivo nos ajudar, nos auxiliar na exegese de um texto bíblico. O texto que vai ser base para gente, para que a gente consiga interpretar. Deixa eu colocá-lo aqui. Vai ser o texto que está aqui. Vai ser o texto de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Esse site que eu estou usando é o Bible Hub, biblehub.com. Jogou Bible Hub aí no Google, vai entrar nesse site. É uma observação importante que você traduza a página, porque o site em si ele é em inglês. Ele não é um site originalmente na língua portuguesa, mas ele é um site em inglês. Se é um site em inglês, é necessária a tradução, a não ser que você leia, né, em inglês, você tem o domínio da língua inglesa. Texto que eu quero ler, Romanos capítulo 5, verso de número 5, que está aqui agora. Deixa eu pegar aqui uma versão da Bíblia, aqui em cima são versões, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, o que que vai aparecer para vocês? Que essa é uma NVI, aqui é uma NLT, né, que é uma nova tradução viva, a Bíblia viva, né? Aqui nós vamos ter King James, Nova King James e por aí vai uma sequência de outras versões e traduções bíblicas. Texto, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, mas dá para você acompanhar com a gente aqui também na tela. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nós e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí vem um versículo famoso, que é esse versículo 3, na verdade 2, né? O versículo 3, versículos 3, 4 e o 5 que faz o fechamento, que é o que a gente vai focar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Esse é o trecho que eu quero focar. Para fazermos a exegese desse trecho, eu vou clicar aqui em Greek, que vai ser a análise do texto grego, Novo Testamento escrito em grego, lembrando-se de deixar o traduzir essa página marcado, porque senão vai vir em inglês. E aí você, se você não lê inglês, você não vai conseguir identificar. Aqui está uma análise geral do texto. Aqui do lado é para encontrar especificamente a numeração desse texto no léxico, no dicionário grego que esse site utiliza. Desse lado, o termo em grego. E aqui tem o termo, seria em inglês, né? Mas como usamos o traduzir essa página, aqui está o texto em português. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 1. Quero focar no versículo 5. Então, vou passar direto lá para o versículo 5, para analisarmos esse versículo. Você observar que, como está marcado, ó, acaba fazendo a tradução direto, sempre traduzido em inglês. Vamos para observar o texto. E eu quero destacar aqui algumas questões. Ó, vou focar na palavra amor, substantivo amor primeiro. Quando eu uso aqui do lado, esse lado aqui, a morfologia, é a classificação daquela palavra na língua grega. O que que eu encontro sobre o amor? Coloquei aqui em cima, passei o mouse por cima desse hiperlink. Está escrito que é um substantivo nominativo feminino singular. Por que que isso é importante para a exegese?
Se você não assistiu às aulas de grego bíblico, volta aí no canal e assiste às aulas específicas sobre casos na língua grega. Substantivos na língua grega, eles são classificados em alguns casos. Esses casos, eles vão mostrar a maneira como aquele substantivo deve ser traduzido e qual a ocorrência, qual o grau de significância, qual é a semântica por trás desse substantivo. Nesse caso, é um nominativo feminino singular. Vou focar no outro caso. Vamos para o substantivo, ó, de Deus. Então, na língua portuguesa, tradução de Deus. Só que na língua grega está escrito única e exclusivamente Deus. E aí está escrito teu. Aqui, ó, é a terminação. O termo raiz é teos. Teu não está no caso mais comum do texto grego. PU está no caso, ó, colocamos aqui, nós chamamos de genitivo, substantivo, genitivo, masculino, singular. O genitivo é o caso que denota, a maioria das vezes, origem. Então, o amor que se origina de Deus, o amor que parte de Deus, o amor advindo de Deus. Então, o caso genitivo vai dar essa ideia de origem, de onde que vem. E chegamos no foi derramado, que é ó, um verbo perfeito, que está no perfeito, aspecto perfeito da língua grega, indicativo, médio ou passivo. Nesse caso aqui está no passivo, porque a morfologia é como a palavra está escrita, a morfologia do passivo e do médio na língua grega, no aspecto perfeito, ela tem essa mesma grafia, mas o contexto mostra que é passivo e não voz média. O que seria a voz média? Ó, estou tomando um, um Guaracamp para mim mesmo. E que é a voz média? Algo que o sujeito faz em si mesmo, para si mesmo. A voz passiva é uma ação que o indivíduo sofre, o indivíduo está sofrendo a ação. E a voz ativa, se eu não vou fazer isso, que eu não vou estragar o meu computador, né? Mas quando eu derramo o líquido no meu computador. Então, eu estou sendo sujeito ativo, fazendo uma ação contra algo. Quando eu faço uma ação para mim mesmo, contra mim mesmo, voz média. Quando eu sofro uma ação que outro causa esse sofrimento em mim, voz passiva. Quando eu sou o sujeito ativo da ação, eu estou fazendo a ação, voz ativa. Lembrando brevemente aí, se você não tem esses conceitos consolidados, volta nas aulas de grego bíblico e consolide, porque é importante para o nosso entendimento. O que estar no perfeito, indicativo, passivo significa? O aspecto perfeito da língua grega vai denotar um verbo de um acontecimento no passado, mas que terá consequências eternas. Olha como que é profundo. Foi derramado. Traduzir na língua portuguesa e fica por isso mesmo. Na língua grega, fazendo a exegese, a análise do texto, vai ter o seguinte significado: esse amor foi derramado no passado em nossos corações e consequências eternas virão devido a esse amor ter sido derramado em nossos corações. Essas consequências estão ligadas não só à salvação, mas ao processo de tudo que vai ocorrer com a nossa salvação em Cristo Jesus. Outra coisa que a gente consegue ver nesse texto, aqui nós temos, ó, comentário. Então vamos ver os comentários sobre esse versículo. E aí vai vir o nome do autor, né? Comentário de Ellicott, comentário do Novo Testamento de Meyer, exposições de McLaren, e por aí vai. Tem textos que vão ter mais comentários, tem textos que terão menos
comentários. Por que eu quis mostrar para vocês essa ferramenta? Às vezes nós estamos estudando a exegese bíblica e nós não temos material físico ou ficamos simplesmente presos ao material físico. Sendo que existem alguns sites, esse é um dos, né? Não dá para mostrar todos, senão ela vai se prolongar demais, mas esse é um dos materiais que existem para que possamos fazer uma boa interpretação do texto, extração do significado do texto, gerando assim a correta compreensão, gerando assim a correta análise do texto bíblico. Então, o objetivo nessa aula foi simples, foi para que vocês pudessem ter acesso a essa ferramenta que é o Bible Hub, biblehub.com. Espero que vocês possam ter compreendido e na nossa próxima aula vamos falar um pouco mais sobre isso. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até lá!